Fala, meu povo, estamos ao vivo. Deixa eu só disparar aqui o link para os pacientes também. Quero lembrar vocês, caso você entre, já avisa se o áudio tá legal, né? Para a gente saber se tá tudo direitinho, se a live tá realmente transmitindo como é para transmitir. E hoje eu trouxe para vocês um tema que é realmente é, muito aclamado, né? Muito aclamado. Mas antes eu quero me apresentar, né? Para quem está caindo de paraquedas aqui nessa live, meu nome é Igor Lago, eu sou nutricionista esportivo e eu atuo em consultório, né? Atendimento tanto particular, online, presencial e é, há mais de 7 anos. Então, desde 2015 que eu já venho me dedicando à nutrição esportiva, justamente nesse nicho de emagrecimento, hipertrofia, performance, então toda a parte realmente esportiva. E, como eu falei, esse tema de hoje é um dos temas assim mais procurados dentro do consultório. Sempre que alguém me procura para agendar uma consulta, a pessoa já fala: meu objetivo é perder gordura e ganhar massa muscular. A tão famosa, né, recomposição corporal. As pessoas querem fazer isso ao mesmo tempo. Você não quer passar por um processo de emagrecimento e depois um processo de hipertrofia, ou vice-versa. Passar por um processo de hipertrofia e depois um processo de definição. A maioria das pessoas quer que as duas coisas aconteçam ao mesmo tempo. E aí a gente vai ver se isso realmente é possível ou se é, né, coisa ali da internet que a gente vê. E aí, dentro desse objetivo, para a gente alcançar isso, eu vou elencar aqui alguns tópicos, alguns fatores que vão ser determinantes para que a gente realmente consiga atingir esse objetivo, né, de perder gordura e ganhar massa. Para a gente realmente ver, né, como é que isso vai acontecer, vamos primeiro destrinchar qual seria o caminho tradicional de quem quer emagrecer e o caminho tradicional de quem quer ganhar massa muscular. Então, primeira coisa, quando a gente pensa em emagrecimento, a primeira coisa que já explode na nossa cabeça é déficit calórico. Déficit calórico, déficit calórico, déficit calórico. Por quê? Se não existir o déficit calórico na sua alimentação, o que é o déficit calórico? O déficit calórico é você consumir menos calorias do que você gasta. Então, se você tem um gasto energético diário de 2.000 calorias, para você emagrecer, para que o seu corpo consiga utilizar as gorduras como fonte de energia, precisa estar faltando energia, para que ele entenda isso e utilize as reservas dele. Se você está gastando 2.000 e consumindo 2.000, não tem mágica. O corpo ele não vai sentir a necessidade de usar as gorduras como fonte de energia. Mas se você gasta 2.000 calorias e você consome 1.800, 1.700, 1.600, aí existe um déficit calórico. Aí sim, o corpo começa a utilizar a gordura como fonte de energia, para que ele possa suprir aquela demanda de energia que está faltando, né? Seu metabolismo está lá em 2.000, mas só está entrando 1.600, só está entrando 1.700 de energia ali. Então ele vai ter que dar um jeito. Ele vai lá, começa a queimar, né, oxidar as gorduras para justamente suprir essa lacuna. E assim a gente consegue emagrecer ao longo do tempo. E aí a gente tem várias estratégias para fazer isso, né? Com dieta low carb, com jejum intermitente, com o déficit calórico contínuo tradicional. Então tem inúmeras maneiras de se atingir esse déficit calórico. Tanto restringindo a alimentação ou se tornando uma pessoa mais ativa, né? Você aumenta o seu gasto calórico e assim a gente não precisa judiar tanto na alimentação, né? Você não precisa começar a comer tão pouco para poder chegar no emagrecimento. Você investe em se tornar uma pessoa mais ativa, porque assim você consegue gastar mais calorias para poder chegar no objetivo que você busca. E o inverso, né? O ganho de massa muscular. O ganho de massa muscular, tradicionalmente, quando a gente foca num objetivo de hipertrofia, ao invés da gente gerar um déficit calórico, que é a ausência ali, né, das calorias totais que eu gasto, a gente vai gerar um superávit calórico. Então, esse superávit calórico é justamente fazer o contrário. Eu vou consumir mais calorias do que o meu corpo precisa
para gerar um ambiente favorável para que as coisas aconteçam. Então, para gerar um ambiente ali que a gente chama de ambiente anabólico, né? Para que o corpo tenha nutriente suficiente, substrato suficiente para conseguir fazer todas as coisas que ele precisa do sistema imunológico, de todos os sistemas dele e ainda assim construir massa muscular, certo? É muito mais difícil você construir massa muscular, você construir um tecido, do que você perder gordura. Por isso que o processo de ganho de massa, ele leva muito mais tempo, ele é muito mais árduo, né? Ele custa mais ali para o indivíduo que está fazendo esse objetivo. E aí, quando a gente tem esse objetivo de ganho de massa, que a gente vai colocar esse superávit, a gente vai começar a comer mais calorias do que a gente gasta, vai fazer como? Eu como de qualquer jeito? Eu simplesmente boto mais calorias lá e sem nenhum tipo de critério? Não, a gente tem que ajustar aquilo dali para que você tenha um processo de ganho de massa ganhando o mínimo de gordura possível. Porque se você coloca muita caloria a mais do que você precisa, a velocidade que o seu corpo consegue ganhar massa muscular é muito maior do que é muito menor, na verdade, né, do que a velocidade que ele acumula gordura. Porque para você ganhar massa muscular, existe um processo, né? Vários fatores vão influenciar se você vai ganhar massa ou não. Então, o fator alimentar, então as calorias, as proteínas, os carboidratos, se tiver todos os nutrientes presentes, vitaminas, minerais, a qualidade do seu treino vai ditar ali se você vai ter ganho de massa muscular ou não, a qualidade do seu sono, se você perde noite, se você é uma pessoa que tem o hábito de consumir muito álcool no final de semana. Então, tem inúmeros fatores que vão influenciar diretamente para a evolução, né, da massa muscular. Então, não é simplesmente subir caloria que você vai ganhar massa. Assim como não é simplesmente colocar quanto mais proteína eu como, mais resposta, mais massa muscular eu vou ganhar. Infelizmente não é assim que funciona. Então a gente precisa ajustar essas calorias para que coloque o seu corpo nesse modo mais anabólico, mas ainda assim você não tenha ali calorias em excesso para ficar adicionando muita gordura durante o processo, certo? Então, esses seriam os dois caminhos mais tradicionais de quem quer fazer um processo de ganho de massa, você vai ali e aumenta suas calorias, e quem quer fazer um processo de perda de gordura, você vai fazer um déficit calórico, você vai diminuir as calorias que você consome. Então tem duas maneiras de fazer, né? Você pode, na verdade, três maneiras. Você pode manter as calorias que você come e gastar mais calorias. Então eu gasto 2.000 e eu quero gerar um déficit calórico. Eu posso manter 2.000 calorias e passar a me exercitar mais, fazer mais atividades, ao invés de pegar elevador, só subir de escada agora, ser uma pessoa mais ativa. E assim eu elevo ali o meu metabolismo, o meu gasto energético diário para 2.100, 2.200. Então eu gero um déficit. Ou eu posso me manter no mesmo nível de atividade que eu tenho e simplesmente diminuir a minha ingestão de alimentos. E aí eu vou criar também esse déficit. Ou eu posso fazer o somatório dos dois. Eu posso diminuir os alimentos e aumentar o gasto, que aí eu vou gerar um déficit ainda maior. Então, tem uma grande diferença, né, entre quando você pensa somente em cortar ali as calorias da dieta, o caminho, né, que a gente começa a tomar é um caminho de restrição. E aí chega um momento que não tem mais para onde restringir. Então, você está restringindo nutrientes, está restringindo proteínas, está restringindo a sua alimentação. E quando você começa a praticar mais atividade física ou inicia um processo de atividade física, é um caminho diferente, porque agora você está se tornando uma pessoa mais ativa, uma pessoa mais saudável. Você está agregando para a sua saúde, ao invés de simplesmente tirar coisas da sua vida. Então, pense por esse lado também, que você não pode somente tirar, você tem que adicionar do outro lado ali para criar realmente um ecossistema favorável, para você não ficar só num mundo onde você só restringe e se proíbe de comer as coisas e não consegue ali ter uma flexibilidade na sua alimentação, certo? E aí é perfeitamente possível, né, você ter esses dois mundos ao mesmo tempo, só que precisa de dedicação, você precisa de algumas coisinhas, né?
Primeira delas você precisa estar treinando. Treinando, de preferência, musculação ou alguma atividade que utilize pesos, né? Utilize ali força mecânica, algum exercício contra-resistido. Por quê? São essas as atividades que fazem, né, o estímulo para o ganho de massa muscular. Não é corrida, não é maratona, não é ciclismo. O que vai fazer o estímulo para você ganhar massa muscular é musculação. É você fazer musculação, é você fazer um crossfit, é você fazer uma calistenia. Então tem vários caminhos que você consegue ter estímulos para ganhar massa muscular. Alguns são mais potentes para isso, outros menos potentes. Depende do tipo de físico que você quer alcançar. Mas é obrigatório que você esteja treinando e você seja uma pessoa dedicada nos seus treinos. Que você não seja aquela pessoa que simplesmente vai para academia 2 vezes na semana. Ou quando vai, se vai mais vezes, e não faz um treino realmente com qualidade. Você vai, fica no celular, vai, fica conversando. As séries que você tinha que fazer, né? Você dá um migué, você não faz a série completa, ou se era para fazer um número X de repetições, você botou uma carga que você aguentaria fazer o dobro. Então tem vários fatores que não vão favorecer para que você tenha um ganho de massa muscular, independente se você está num processo de perda de gordura e ganho de massa ao mesmo tempo, ou se você estivesse num processo de hipertrofia. Se você está focando, vou botar mais comida para fazer hipertrofia e tudo mais, mas você treina desse jeito, sinto muito, mas seu caminho não vai ser a evolução. Então você tem que rever, primeiramente, essa etapa do treino, porque ela é algo, eu não diria nem fundamental, é algo obrigatório. Sem treino, não tem hipertrofia. Hipertrofia depende do treinamento. Se não tiver treinamento, aí o músculo ele entende que ele não precisa daquilo para viver. E ele vai dar um jeito de diminuir aquele volume muscular, porque é um tecido que gasta muita energia. Tem um trabalho para manter aquele tecido muscular. Então o corpo já vai dar o jeitinho dele ali para se livrar do músculo. Não é à toa que quando a gente fica muito tempo sem treinar, parece que a gente nunca treinou na vida, né? Você vai, simplesmente o físico ele vai embora ali pela janela e um abraço, certo? Então, entendendo que existem esses dois caminhos, aí a gente já começa a pensar nos fatores, né, que vão diferenciar. Deixa eu colocar para carregar aqui o notebook, senão ele vai descarregar. Só um minuto. Pronto. Então, a gente tem que pensar, se eu quero um ganho de massa e uma perda de gordura ao mesmo tempo, eu preciso respeitar o déficit calórico. Porque sem o déficit calórico, não vai existir a utilização da gordura com mais proeminência ali como um fonte de energia, porque o corpo vai ter energia de sobra e às vezes você acaba até ultrapassando e aquilo ali acaba justamente gerando o contrário, né? Você começa a acumular a gordura ali no tecido adiposo. Então a gente tem que pensar tanto no déficit calórico diário, semanal, mensal, porque às vezes você faz um déficit calórico durante a semana, né? Segunda a sexta, faz tudo bonitinho. Chega no final de semana, você maceta em tudo. E aí, quando você pega a média semanal, aquilo ali tá completamente, tá um caos. E aí, quando você pega a média semanal, você acabou compensando o que você economizou ali, né, de calorias ao longo da semana. Você compensou tudo no final de semana, certo? Então, o déficit calórico, ele é importante. Só que quando a gente pensa em um processo de recomposição corporal, né, de perda de gordura e ganho de massa ao mesmo tempo, esse déficit ele não pode ser tão agressivo. Por quê? Quando a gente faz um déficit calórico, quando a gente corta as calorias de forma mais agressiva para querer fazer um emagrecimento de forma mais acelerada, a gente judia muito do corpo e ativa certos sistemas de emergência. E o corpo ele tenta barrar aquele emagrecimento, porque ele entende que aquilo que está acontecendo é uma agressão ao corpo, que aquilo não está sendo feito de forma voluntária. Então ele tenta se autoproteger.
ele não entende o que está acontecendo, ele não entende o ambiente que ele está. Então ele vai simplesmente mexer no seu sistema endócrino para sabotar, literalmente. Então quando a gente faz um déficit muito agressivo, a gente acaba judiando de massa muscular, perdendo massa. E o que a gente quer não é perder massa, a gente quer ganhar massa muscular. E aí, se você faz algo extremamente agressivo para emagrecer, emagreça 10 quilos em uma semana, emagreça 15 quilos em. Foge, sai correndo, porque esse tipo de estratégia é a estratégia do fracasso, não vai dar certo. Então, pensa que para as coisas acontecerem, precisa ter paciência, certo? Não é do dia para a noite que as coisas vão acontecer. Principalmente um processo assim. Então, o processo de recomposição, ele é mais gradativo. Você não vai ver um emagrecimento assim, ó, do dia para a noite. Ele é mais gradativo, porque lembre que você está estimulando para que o seu corpo também, né, ganhe massa muscular. E você pode ver também, muitas vezes, quase nenhuma alteração no peso da balança. Ou nenhuma alteração, ou uma alteração muito sutil do peso da balança. Justamente por você estar perdendo gordura e ganhando massa ao mesmo tempo. Então, quando você olha, o peso não muda. E aí você fica desesperada, porque você olha a balança e fala, meu Deus, eu não estou emagrecendo, eu não estou evoluindo. E aí, como você fica se olhando no espelho todo dia, se pesando todo dia, você simplesmente se acostuma com o que você está vendo, então você não vê evolução, e você fica noiada porque a balança não está mudando. Mas a balança mudar ou não mudar não quer dizer que você está evoluindo ou não, certo? Um paciente essa semana, foi justamente isso que aconteceu. Eu até postei aqui nos stories, que ele estava com 58 quilos, a gente fez um processo para adicionar massa muscular, mas justamente preservando, né, o baixo percentual de gordura que ele já tinha. E no processo de ganho de massa muscular, ele saiu de 58 para 58,5. Aí você pensa, pô, não foi nada isso aí. Só que quando a gente foi avaliar a antropometria, avaliar todos os dados, a gente viu que teve uma diminuição de gordura de 1,2 kg e um ganho de massa muscular de 1,7 kg. Então, você teve uma diferença de 500 gramas no peso total, mas quando você vai avaliar os componentes de forma separada, você teve uma diferença significativa, né? Ali e quando você vai avaliar as fotos, avaliar realmente o visual, teve uma diferença muito grande do físico, certo? Então, primeira coisa é, não fica noiada na balança, porque senão não vai dar certo. Então, deixa as coisas acontecerem, porque realmente é um processo mais gradativo. E aí, já que a gente não pode fazer esse déficit calórico tão agressivo, a gente faz justamente um déficit calórico mais brando, mais sutil, para que você tenha o déficit, então você tenha um ambiente onde o corpo vai utilizar a gordura como fonte de energia, mas ele não é agressivo o suficiente para prejudicar tanto a massa muscular. Você ainda tem força para treinar, você ainda tem gás para treinar, porque quando você derruba muitas calorias, seu rendimento vai embora, seu gás vai embora, você não tem mais qualidade de treino. E dessa maneira, fazendo uma coisa mais sutil, você consegue manter a sua intensidade de treino e assim gerar os estímulos que a gente precisa para o ganho de massa muscular. Então não fica um ambiente tão desfavorável para a musculatura. E aí a gente fica gerando ali esses estímulos mais potentes, né, durante o treinamento, para justamente o corpo ter essa resposta. Pessoas que estão começando a treinar agora, ou seja, indivíduos que não treinam, são destreinados, têm muito mais facilidade para que isso aconteça, né? Quando você nunca treinou na vida, você entra na academia, pega uns pesos coloridos e o seu corpo já começa a mudar. Quanto mais você se habitua a fazer exercício, mais difícil é as mudanças acontecerem no seu físico. Então, às vezes você tem uma velocidade de mudança muito grande no início e depois isso desacelera, porque o seu corpo ele está se acostumando com aquilo ali. Então, é por isso que a gente tem que ficar mudando o estímulo, mudando dieta, mudando treino, para justamente ficar dando estímulos novos para o corpo, para que ele consiga, né, evoluir, continuar evoluindo e não ficar estagnado. Então, a gente já sabe que é possível fazer esse manejo para perder gordura e ganhar massa ao mesmo tempo, mas não pode ser de forma agressiva. Eu tenho que ter um déficit, mas de forma mais branda, para que eu justamente não bagunce muito ali aquele ambiente anabólico do meu corpo, certo? Uma coisa que ajuda muito nesse processo é justamente a gente adicionar um cardio, um aeróbico durante o processo. Por quê?
Lembra o que eu falei lá no início? De você se tornar uma pessoa mais ativa para que você não precise judiar tanto da alimentação. Então, quando eu adiciono um cardio, duas coisas vão acontecer. A primeira é que eu consigo elevar o meu gasto calórico, então eu consigo manter uma caloria mais alta na minha dieta, então eu consigo fornecer mais proteína, eu consigo fornecer mais carboidrato, eu consigo fornecer mais nutrientes para o meu corpo funcionar melhor. E o cardio, ele vai gerar uma adaptação no meu corpo, então ele torna o meu corpo mais propenso mas ele facilita, não seria nem mais propenso, ele facilita a utilização de gordura como fonte de energia. Então vamos pensar que dentro do nosso corpo, né, tem lá a célula, dentro da célula tem a mitocôndria, que é como se fosse um forninho. Né? Vamos pegar aqui um exemplo que a mitocôndria é onde queima a gordura, né, onde oxida. Ela é como se fosse um forninho. É lá que você vai torrar a gordura e ela vai embora, certo? Se você não tem o hábito de fazer cardio, de fazer aeróbico, de fazer nada, é como se você tivesse um forninho de acampamento. Ele vai ter lá a sua eficiência, mas ele é limitado. Um fogareirozinho ali para você queimar sua gordura. Conforme você vai fazendo cardio, você vai criando esse hábito e gerando essa adaptação no seu corpo, duas coisas vão acontecer com o seu fogãozinho. A primeira é que ele vai se tornar de um fogareiro de acampamento. Vai virar um Brastemp 5 bocas, né? Para você fazer ali o churrasco das gorduras, né? Bonito. Vai virar realmente um fogão potente, eficiente em utilizar a gordura como fonte de energia, e você multiplica a quantidade de fogões dentro do seu corpo. Então você aumenta justamente essa capacidade. Então seu corpo ele vai ter muito mais facilidade para poder usar a gordura como fonte de energia quando for necessário. Se você não tem o cardio bem treinado, a parte aeróbica bem treinada, o seu corpo ele não tem tanta facilidade de usar. Ele usa a gordura? Usa, mas não tem tanta facilidade. Então ele vai usar carboidrato, vai usar outras coisas. Então você fazer o treinamento de cardio, de aeróbico, é fundamental se você quer que essas duas coisas aconteçam ao mesmo tempo, para que você não precise baixar tantas calorias para conseguir gerar o déficit calórico e você gerar essa adaptação no seu corpo para ele ficar mais eficiente, para ele usar realmente o combustível que você quer que ele use. Então você realmente direciona, ele fala, ó corpo, usa isso aqui, meu filho. Você quer carboidrato para quê? Use a gordura. Então você vai justamente fazendo esse manejo ali para direcionar seu corpo para isso, certo? Então tenha seu déficit calórico, não agressivo, só que brando, faça cardio, esteja treinando musculação, com frequência e constância, né? E qualidade nos seus treinos, porque isso é fundamental. E tem algumas coisas que a gente tem que considerar que precisam ter na dieta, que precisam ter, né, na alimentação, quando a gente quer que isso aconteça. A primeira coisa é, a gente precisa ter proteína suficiente para que o corpo gere, né, tenha nutriente suficiente para gerar massa muscular. Né? Porque você tem que pensar que a proteína ela é utilizada para diversas funções do nosso corpo, não só para massa muscular. E o nosso corpo ele não estoca proteína dentro dele. O nosso estoque se a gente for dizer que a gente tem um estoque de proteína, o estoque de proteína é a própria massa muscular, que o corpo fica utilizando ali ao longo do dia. Então o corpo ele vai tirando proteína e botando de novo, tirando proteína e botando de novo. E aí, esse balanço, né, de tira e bota, né, ali no final, se o saldo for positivo, ou seja, entrou mais proteína do que eu tirei, legal. Se o saldo for negativo, ou seja, não entrou proteína suficiente e eu fiquei em déficit, aí é ruim, porque você está justamente, né, não está repondo ali as proteínas necessárias ali para o corpo fazer a manutenção da massa muscular e ter também o adicional, né, ganhar massa muscular. Então você precisa dessas proteínas suficientes. E aí geralmente a gente utiliza um cálculo, né, por quilo de peso, para que isso seja bem individualizado. Geralmente num processo de emagrecimento, processo de ganho de massa, a gente utiliza uma faixa, né, de ingestão proteica que pode variar, né? Ele vai ali de 1,6 a 2 gramas de proteína por quilo de peso. O que isso quer dizer? Se você tem, vamos botar que a gente vai usar 2 gramas por quilo de peso como exemplo. Se você tem 70 quilos, 60 quilos, vamos botar 60 quilos. Você tem 60 quilos.
Então, você precisaria ingerir 120 gramas de proteína por dia. Aí você 120 gramas do nutriente proteína, não de frango, ovo, outra coisa. Aí a gente tem que começar a pensar, onde é que a gente vai achar essas proteínas, né? Carnes, carne, peixe, frango, ovos, leites e derivados. Então a gente tem algumas fontes e alguns alimentos ricos em proteína. Então tem suplementos, tem vários alimentos que a gente pode achar elas. E aí, se a gente pegar como exemplo aqui, por exemplo, um ovo tem em média 6 gramas de proteína. Então você pensar que você tem que ingerir 120, um ovo tem 6. Então você já pensa que o caminho ele é um pouco longo. Então você vai ter que ter uma ingestão proteica ali realmente mais robusta. Então você vai colocar seu frango no almoço, colocar um franguinho no jantar, ter seus ovos no café da manhã. Então, você vai ter que ter uma dieta hiperproteica para que você tenha a geração, né, ali, o ambiente favorável para que as coisas aconteçam, certo? A segunda coisa que eu acho que é fundamental quando a gente quer fazer um processo desse é não cortar carboidrato. Porque se você corta carboidrato, uma das coisas que a gente já elencou ali como importantes, né, que é o treinamento, ele vai ficar prejudicado. Se você corta o carboidrato, você tem uma perda de peso rápida, porque o carboidrato ele acumula água junto com ele na musculatura. Então, quando você tira o carbo, essa água vai embora junto e aí você perde peso, só que você perde peso de água, não necessariamente de gordura. E aí, quando volta o carbo, volta a água, volta o peso. Mas, se você tira o carboidrato, seu rendimento no treino ele vai cair. E se o rendimento cai, você não vai treinar com a mesma intensidade que você treinava antes. Então você não vai agachar com o mesmo peso, você não vai fazer elevação pélvica com o mesmo peso, você não vai botar o mesmo peso no leg, você não vai fazer os treinos com a mesma capacidade que você tinha. Porque agora você está sem a principal fonte, uma das principais fontes de energia do treinamento de musculação é o carboidrato, né, em forma de glicogênio. Então se você tira ele dessa equação, isso vai realmente ficar muito prejudicado, porque você não usa gordura dentro do treino de musculação. Isso não acontece. Então você não vai usar gordura como fonte de energia para fazer um treino intenso, né? Aí as pessoas que tomam café com óleo de coco antes do treino, sinto muito, mas você não vai usar isso aí como fonte de energia, certo? Então, você tem que focar em ter esses carboidratos. Então, eu particularmente, isso vai variar, claro, de paciente para paciente. Tem paciente que responde muito bem com mais gordura na dieta e menos carboidrato, e outros pacientes que vão responder melhor a gente tirando mais a gordura da dieta e mantendo os carboidratos para justamente favorecer essa questão de rendimento de treino e tudo mais. Então, é uma coisa que a gente precisa debater ali, né, com o paciente, ou até testar, né, com o paciente e ver como é que o físico vai responder, como é que ele vai responder. Mas é uma coisa que eu falo para todo mundo, em consulta, consultoria online, consulta presencial, todas as pacientes, alunos, todo mundo. Então, se você é a pessoa que é carbofóbica, a pessoa que tem medo de carboidrato, já começa a tratar isso dentro da sua cabeça, porque você não pode ter medo dele. Você depende desse nutriente para treinar com qualidade. E se você quer ganhar massa muscular, você tem que treinar com qualidade. Se não tiver isso dentro da equação ali, não vai acontecer. Você pode até emagrecer, mas no final você não vai conseguir o tônus muscular, vai ficar com uma flacidez, não vai ficar ali realmente da forma que você queria. Porque para isso você precisa do treinamento, certo? Então, ter as proteínas de forma adequada, carboidratos na alimentação, para que você tenha energia para treinar e você possa justamente não ficar mal-humorado, não perder rendimento e tudo mais. E aí as gorduras, a gente precisa da ingestão de gorduras, certo? A gente precisa de gorduras para absorção de vitaminas lipossolúveis, para produção de hormônios. Então a gente precisa de ter gorduras na alimentação, né? Não é zero gordura. Mas em algumas estratégias ali eu gosto de diminuir bastante ali a ingestão de gordura para justamente priorizar a ingestão de carboidrato para poder fazer esse consumo. E aí esse carboidrato é aí que às vezes vem o pulo do gato. Por quê? Tem certos tipos de carboidrato que eles vão ter uma quantidade de calorias bem concentrada numa quantidade pequena.
Então, uma coisa que é muito importante na hora de escolher os alimentos é escolher alimentos que tenham uma densidade calórica baixa. O que é uma densidade calórica baixa? Você tem um negoção grande assim, né? Um pedaço de comida grande com pouca caloria. Ou você vai ter um negocinho desse assim com toda a caloria do mundo. Porque aqui você vai ter alta densidade, aqui você teria baixa densidade. A gente consegue ver muito isso quando a gente pega, por exemplo, tapioca, né? Quando você quer ser fit, a primeira coisa que você faz é trocar pão por tapioca. Só que quando você vai analisar uma simples tabela nutricional ali atrás da tapioca e comparar com o pão, você vê que uma colher de sopa de tapioca equivale a uma fatia de pão. Só que ninguém faz tapioca com 2 colheres de sopa. Você come 2 fatias de pão, bota ali um recheio, alguma coisa e fica satisfeita. Mas você não come uma tapioca com 2 colheres. Você joga a tapioca na frigideira sem nem contar. Ou bota ali 5, 6, 7, 8 colheres. E isso equivaleria a 5, 6, 7, 8 fatias de pão. E aí você come a tapioquinha ali, mal mata a sua fome, porque o volume dela é baixo, mas a quantidade de calorias e carboidratos é alta. Então o carboidrato ele não é um problema na alimentação, ele não é um vilão, mas a gente tem que saber utilizá-lo, a gente tem que saber o que o alimento está oferecendo para a gente e se aquele alimento é a melhor estratégia naquele momento. Porque a mesma tapioca que pode te atrapalhar no processo de emagrecimento pode ser sua melhor amiga quando você estiver num processo de ganho de massa muscular, que você precisar ingerir mais calorias e você tiver sem apetite. Que você não teria apetite para comer aipim, comer batata doce, comer carboidratos que têm uma densidade calórica ali menor, porque você tem que ingerir um volume muito maior. E aí você recorre para certas estratégias para justamente suprir isso, até você conseguir desenvolver seu apetite e tudo mais, treinar, se habituar a comer mais. Então, é saber justamente escolher as fontes alimentares para que isso não seja justamente um sabotador da dieta. Porque se você, ah não, Igor, mas eu quero tapioca de qualquer jeito. Beleza, aí você vai lá e eu vou comer as 2 colheres. Vai comer as 2 colheres, que equivaleria a 2 pães, a 2 fatias de pão, vai ficar com fome e depois vai querer comer outra coisa. E não vai poder comer, porque senão vai adicionar caloria na dieta. Mas aí você vai comer mesmo assim. Por quê? Porque você não vai ficar com fome. Porque ninguém quer ficar com fome. Ficar com fome é desconfortável. Então, a gente sempre visa, né? Eu sempre viso num planejamento alimentar, quando você está focando ali em emagrecimento, te deixar o mais longe da fome possível. Te deixar 100% saciado ali o tempo inteiro, porque se você está com fome, você começa a ficar um pouco irracional. E aí isso começa a atrapalhar ali os seus, o andamento, né, a adesão ao planejamento alimentar, certo? Então, recapitulando aqui, a recomposição corporal, né, você perder gordura e ganhar massa muscular, é perfeitamente possível, né? Inclusive é o que eu estou fazendo atualmente, né? Eu vinha num processo de ganho de massa muscular com a dieta hipercalórica, até uma ingestão calórica bastante alta, e agora eu estou fazendo exatamente isso. Eu estou num processo de déficit calórico, só que é um déficit calórico bem suave mesmo, para justamente ir perdendo gordura ali, ó, bem devagarzinho ao longo do tempo, mas mantendo as cargas no treino, não baixei carga, não baixei intensidade de treino, não diminuí volume, então mantendo tudo ali para estimular a musculatura durante esse processo, para que tenha um ganho de massa muscular. E aí, claro, tem certos momentos que isso, de fato, não vai funcionar para você. Então, vamos pegar um exemplo aqui que isso não funcionaria, o que a gente não consegue, talvez, gerar um déficit calórico. Se você já come muito pouco, então você era para estar comendo, né? Era para você ter um gasto lá de, sei lá, 1.800 calorias, era para você estar comendo isso, mas você está há tanto tempo comendo 1.000 calorias que você está estagnada. Seu corpo ele já não tá mais naquele metabolismo lá. E aí, quando você está num ambiente assim, não tem para onde você cortar a caloria. Não existe cortar a caloria. Você está com 1.000 calorias, vai cortar para onde? Vai viver de fotossíntese? Vai viver de vento? Não tem como. Então, o que a gente faz é justamente ajustar o planejamento alimentar para preparar o corpo para um processo de emagrecimento. Então, é fazer você, primeiro, se alimentar, se nutrir,
E aí o corpo ele vai reagir com isso. Muitas vezes existe um processo de perda de gordura, então a gente aumenta as calorias e ainda assim a pessoa perde gordura. Porque agora o metabolismo, o corpo começa a funcionar ali a todo vapor. A pessoa começa a treinar com mais intensidade, porque agora está comendo direito. Então, aquilo ali, o corpo, a máquina começa a funcionar direito. E aí, depois disso, que a gente já organizou a casa, é que a gente entra ali para um processo de déficit calórico e tudo mais, certo? Então, se você quer fazer esse tipo de estratégia, segue, né, todas as orientações que eu falei, faz o déficit calórico mais brando, faz uma dieta hiperproteica, né, calcula as proteínas ali do seu dia, escolhe os carboidratos com sabedoria, né, para ter ali na sua dieta, tenha consistência nos seus treinos, né, vá para academia, frequente a academia, e não só frequente, treine com intensidade, né? Evita ficar no celular, evita ficar conversando, respeita o intervalo, respeita a carga, respeita o volume de treino, não fica dando migué. Porque se você der o migué, você está dando migué para si mesmo. Quem vai ficar sem o resultado no final é você mesmo. Então, não tem porquê dar migué para si mesmo, né? Você quer isso realmente? Você quer chegar no objetivo? Então, se comprometa, né? Você não se comprometeu a isso? Vai lá, execute as tarefas, porque o resultado ele vai vir, né? O resultado ele é uma mera consequência do que você faz ali no seu dia a dia. Então, isso é um mantra, né? Que eu falo para todas as pacientes. Então, o resultado ele é só uma consequência. O que você precisa focar é nos processos. Comer, treinar, dormir, se manter longe do estresse, beber água, fazer xixi, fazer cocô bonito e deixar tudo regularizado. Porque é isso que você tem controle. Você não tem controle sobre o resultado. O resultado é uma consequência. Você não tem como controlar se o resultado vai ser mais rápido, mais lento. Não tem como. Você tem como controlar justamente as escolhas que você faz ali no seu dia a dia, certo? Vamos só recapitular aqui, né? Se você tiver alguma dúvida, essa live ela vai ficar gravada, então você pode reassistir ela depois aqui no perfil. E lembrando que as lives vão acontecer agora toda quinta-feira. Então ela vai acontecer toda quinta-feira, 8 horas da noite, para justamente a gente ter esse contato mais próximo e a gente poder trazer aqui temas pertinentes para poder justamente elucidar, né, as dúvidas e fazer você realmente virar a chavinha aí e começar a seguir uma alimentação mais saudável, começar a seguir aí, de fato, começar a transformar seus hábitos e começar a ter as mudanças, começar a conquistar o corpo dos seus sonhos, começar a conquistar, como eu tenho até na minha própria garrafinha aqui, ó, conquistar a sua melhor versão. Então, seja a sua melhor versão, certo? Então, qualquer dúvida que tenha ficado, pode me mandar no direct, aqui o direct é um canal aberto para você falar comigo, então pode falar lá que vai ser um prazer responder você. E um grande beijo, até a próxima e boa noite.